Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e vamos na sequência na correção do PET volume 5. É o plano de estudo tutorado nono ano do ensino fundamental e essa semana número 2, que tem como unidade temática álgebra, objeto de conhecimento, função quadrática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Isso me ajuda bastante. Se possível, compartilhe com seus colegas. Então, questão número 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenado xy e depois construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta, o eixo y de caneta azul. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício, né? Primeiro já preenchi a tabelinha, então vamos pensar o seguinte, vamos começar com zero, que é mais fácil fazer conta com zero. Então se o x for zero, eu vou substituir, vai ficar assim, menos 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 menos 5. Só que 0 ao quadrado é 0 e 6 vezes 0 é 0, sobrou menos 5. Então y vale menos 5, eu tenho ponto 0 e menos 5. E se o x for igual a 1, se o x for, vai ficar assim, eu tenho o menos da função, o x é 1, mais 6 vezes 1, menos 5. Esse menos, ele continua, porque ele não faz parte da potência, 1 ao quadrado, 1, 6 vezes 1, 6, menos 5. Então eu vou ter aqui o seguinte, menos 1 com menos 5, vai ficar menos 6. Mais 6 vai dar 0. Então a gente tem aqui, se o x for 1, o y vale 0. E se o x for 2? Bom, o menos da função continua. 2 ao quadrado mais 6 vezes 2, menos 5. O menos continua. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12, menos 5. Então, menos 4 com menos 5 dá menos 9. E 12 menos 9 vai dar 3. Então, a gente tem aqui 2 e 3. Se o x for 3, o menos repete, o x é 3, então 3 ao quadrado, mais 6 vezes x, então 6 vezes 3, menos 5. O menos continua, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18, menos 5. Então, y vai ser igual, menos 9 com menos 5 dá menos 14. E 18 menos 14 dá 4. Então, a gente tem aqui 3 e 4. Se o x for 4, então, vamos lá, né? O menos da função repete. O 6 repete. No lugar do x, vamos colocar 4. E agora vamos desenvolver. O menos não faz parte da potência, repete. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 6 vezes 4, 24. Menos 5. Menos 16 com menos 5 dá menos 21. E 24 menos 21 vai dar 3. Então aqui se o x for 4, o y é 3. Vamos voltar lá em cima, vamos fazer o menos 1 agora, olha só. Vai ficar assim, menos da fórmula. O x é menos 1, tem que colocar parênteses. Então vai ficar desse jeito. Como ele é negativo, eu vou colocar parênteses. Esse menos de fora continua. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vai dar 1. E expoente de par positivo. Como tem o menos antes, menos vezes mais vai virar menos. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6, menos 5. Então y aqui vale menos 12. Então se for menos 1, vai ser menos 12. E aqui eu vou observar o seguinte. Esse cara aqui repetiu o y, 3 e 3. Então eu vou concluir que esse cara do meio é o meu vértice da parábola. E os demais valores serão todos repetidos, porque a parábola é simétrica. Então aqui foi o 4, né, que vai corresponder ao vértice, 3 e 3. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser menos 5. E lá embaixo vai ser menos 12. Lembrando que aqui na coluna do x eu tenho os valores em ordem crescente e bonitinho. Então eu posso usar essa estratégia. Então aqui vai ser 5 e 0.
Aqui vai ser 6 e menos 5. E aqui vai ser 7 e menos 12. Então essa é a nossa tabelinha. Aí só dando uma outra representação, né? Se o x for menos 1, o f de menos 1 vale quanto? Se o x for menos 1, o y vale menos 12. F de 0, se o x for 0, o y vale menos 5. F de 1, se o x for 1, o y é 0. E assim por diante, né? Se o x for 2, o y é 3. Se o x for 3, o y é 4. F de 4, se o x for 4, o y é 3. F de 5, se o x for 5, o y é 0. Se for 6, é menos 5. E se for 7, é menos 12. Dando sequência na questão número 1, é hora de construir o gráfico. Então vamos localizar os pontos que nós criamos na tabelinha. Então, primeiro ponto, eu tenho aqui menos 1 e menos 12. Então, menos 1 para x, menos 12 para y. Então, ligando esses dois valores, a gente tem aqui o primeiro ponto. 0 e menos 5, 0 para x, menos 5 para y. Então, marco menos 5. 1 e 0, se o x for 1, o y é 0. Então, marco 1. Se o x for 2, o y é 3. Então, se o x for 2, o y está lá em cima, vai ser 3. Se o x for 3, o y é 4. Então, se o x for 3, o y é 4. Está aqui mais um ponto. Se o x for 4, o y é 3. Se o x for 5, o y é 0. Então, a gente vai marcar o 5. Se o x for 6, o y é menos 5. Então, está aqui o ponto. E o último ponto, se o x for 7, o y é menos 12. Está lá embaixo, né? Então está aqui. E ligando os pontos, nós vamos ter a nossa parábola. Então vai ficar mais ou menos assim. Então está aí a nossa parábola. Beleza? Não ficou tão perfeito assim, mas dá para compreender. O exercício pediu para marcar de vermelho os zeros ou as raízes do nosso gráfico, da nossa função. As raízes ou zeros são os lugares onde o gráfico corta o eixo do x. Então aqui cortou no ponto 5, 0 e aqui cortou no ponto 1 e 0. Depois ele pediu para colocar em preto o vértice. Então o vértice está aqui em cima. Nesse caso tem coordenadas 3 e 4. E pediu para destacar de azul aonde ela corta o eixo do y. Cortou aqui o eixo do y no menos 5, que seria 0 para x e menos 5 para y. Esse foi o nosso gráfico. Dando continuidade no exercício, vamos responder alguns itens agora. Então nós temos aqui, observe o gráfico acima, no caso o gráfico ao lado, da função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Então, o A é aquele cara que acompanha o x ao quadrado. Então, ele vale menos 1. O B é aquele cara que acompanha o x. Ele vale 6. E o C é o termo sozinho, que vale menos 5. Item B. Como o valor de C é igual a... Bom, o C vale menos 5. A parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenada 0 e menos 5. Que é esse ponto que a gente destacou aqui, né? Esse ponto é o ponto 0 para x e menos 5 para y. Que é simétrico ao ponto de coordenadas. Bom, ele é simétrico a quem? Está aqui, ó. Ele é simétrico a esse cara. Esse ponto é o 6 para x, 5 para y. Então, ele é simétrico ao ponto 6 e 5. É simétrico porque existe um eixo aqui, que passa pelo vértice, e divide a parábola em duas partes, onde uma é o espelho da outra. Tá? Qual é o valor do discriminante delta? Bom, o delta eu não sei, mas eu sei calcular. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então está aqui, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser o b, que é 6 ao quadrado,
o A que é menos 1 e o C que é menos 5. Então eu tenho delta igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos vezes menos mais vezes menos menos, 4 vezes 5, 20. Então delta vale 16. Então tá aí a primeira parte. Dando sequência, como delta é 16 e 16 é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Nós temos duas raízes, nós temos dois zeros. Quais? O x', que é esse cara aqui, né, onde corta o eixo x, que vale 1. E o x duas linhas, que é esse cara aqui, onde também cortou o eixo x, que é o 5. Ou é só desenvolver a fórmula do x, né? Item E. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Bom, cortou aqui em 1 e 0. Vou colocar tudo na linha de baixo. Cortou em 1 e 0 e 5 e 0. Então, essas são as coordenadas dos pontos, né, de intersecção do gráfico com o eixo x. Letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? O vértice está aqui em cima. É o ponto mais alto, que tem o ponto máximo. O x é 3 e o y é 4. Então, x3, y4. Como o A é menor que zero, né, porque o A é negativo, lembrando que o A vale menos 1, a concavidade da parábola gráfica dessa função é aberta para cima ou para baixo? Bom, a abertura dela está para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo? O vértice é o ponto máximo. Já que ela é voltada para baixo, a gente vai ter ponto máximo. Não existe ponto mínimo, porque ela é infinita para baixo. Então essa foi a questão número 1. Dando sequência aí na correção, vamos para a questão número 2. Uma bola é lançada de um ponto O e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual é a distância do ponto O ao ponto B em metros? Então, a gente quer a distância do ponto O ao ponto B. Esse cara eu sei que vale 0. Eu preciso descobrir quanto vale o A. Eu não sei. Mas o que eu sei agora? Eu sei que o local onde o gráfico corta o eixo do x é exatamente o x' e o x duas linhas. Então eu vou pegar a minha expressão, tá ela aqui, e vou determinar o x' e o x duas linhas. Mas como que eu faço isso? Esse ponto eu não sei o x, mas eu sei o y é 0. Esse ponto A eu também não sei o x, mas eu sei o y é 0. Então a gente vai pensar o seguinte, se o y for igual a 0, qual é o valor do x? Beleza? Vamos copiar nossa função aqui, a função está assim, ó, menos x ao quadrado sobre 75, mais 2x sobre 5, isso, vamos dizer que é igual a y, só troquei a ordem. Mas o y é quem? O y vale 0, então eu vou substituir já, no lugar do y eu vou colocar 0. E agora é só resolver essa equação. Como tem frações, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum para poder ficar mais simples. MMC de 75 e 5 é o próprio 75. 75 dividido por 75 dá 1. 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. 75 dividido por 5 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 75 dividido por 1 dá 75, só que vezes 0 vai dar 0. Simplifica. Sobrou menos x ao quadrado mais 30x igual a 0. E agora a gente tem que resolver essa equação de segundo grau para descobrir o valor de x' e x duas linhas. Tem duas maneiras. Uma delas é eu partir agora para o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. É só substituir. Lembrando que nessa equação de menos x ao quadrado mais 30x igual a 0,
quanto vale o A, o B e o C. Então, o A, nessa equação, acompanha o x ao quadrado, vale menos 1. O B acompanha o x, vale 30. O C não tem, então vale 0. Então, com esses três valores, eu consigo descobrir quem é o delta. E depois eu jogo na forma do x, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Beleza? Aí assim eu consigo encontrar x' e consigo encontrar x duas linhas. Eu vou resolver um pouquinho diferente aqui. Eu vou usar o fator comum. Nos dois termos eu tenho x, então o x é meu fator comum. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos dividido por mais dá menos. 30x dividido por x dá 30. Mais dividido por mais dá mais. Isso é igual a zero. Agora eu tenho aqui uma multiplicação e ela tem que ser zero. Para uma multiplicação ser igual a zero, eu preciso que alguém seja igual a zero, né? Então esse cara é zero ou esse cara é zero. Como o x está negativo, eu multiplico por menos 1, troca todos os sinais, e aqui eu vou concluir que o x é igual a 30. Ou seja, o meu x' é 0 e o meu x duas linhas é 30. O zero eu já sabia, né? Está aqui. Agora eu sei que esse ponto aqui é 30. Então vou fazer o seguinte, ó. Esse espaço todo aqui, de O a A, isso vale 30. Porque eu sei que esse ponto aqui é o ponto 30 para x, 0 para y. Beleza? Agora eu preciso descobrir quanto vale de A até B. O vértice é simétrico. Se o vértice é simétrico, essa medida de A a 35 é igual a essa. Como o A vale 30, e aqui vale 35, de A para o vértice eu caminhei 5. Então aqui eu também tenho que caminhar 5. Né? Então o B aqui ele vai ser 40 para x, 0 para y. De 30 a 40 tem 10 e na metade tem 5 para cada lado. Tá? Então esse pedaço aqui agora, ele vale, de 30 a 40 vale 10. Logo a distância do ponto O até o ponto B vai ser 30 mais 10. Então a resposta aqui vai ser de 40 metros. Então essa é a nossa solução. Né? Lembrando que o vértice é sempre simétrico. Então a distância do vértice até esses dois pontos é sempre a mesma. Então essa foi a questão número 2. Caminhando aqui para a questão número 3. Observe ao lado o gráfico da função quadrática e responda as questões a seguir. Então vamos lá. Quais são os zeros ou raízes dessa função? Zero ou raiz é exatamente onde o gráfico corta o eixo do x. Cortou aqui no 0 e cortou no 6, né? Então a gente tem aqui 0 e 6. Então vamos colocar aqui 0 e 6. Letra B. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Isso é exatamente o 0 ou as raízes da função. Né? Então 0 e 6. Cortou o eixo x no 0 e no 6. Item C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Então a gente quer as coordenadas do vértice. O vértice está aqui, é esse cara que está aqui em cima. Então, para x, ele tem um valor de 3 e para y um valor de 9. Então, as coordenadas aqui, 3 e 9. 3 para x, 9 para y. Dando sequência na questão número 3, letra D. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Bom, o gráfico cortou o eixo y aqui. Né? Esse ponto, na realidade, coincide, né? Corta o x e corta o y. Corta o x também em 6, mas o y corta em 0. Então as coordenadas seria 0 para x, 0 para y. Item E. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, né? Tá para baixo, então o coeficiente A é maior ou menor que 0? Ele é menor. Toda vez que o A for negativo, lembrando que a função é essa, né? f de x igual a x ao quadrado mais
bx mais c. Toda vez que esse cara for negativo, a parábola vai ser sempre voltada para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou ponto máximo da função. O vértice está aqui, ó, é o ponto máximo. É o máximo que eu posso atingir. E o máximo é exatamente o 9. Então é ponto máximo. Letra F. Quais são os coeficientes de A, B e C dessa função? E qual é a lei de formação dessa função? Esses dois itens vêm casados. Se eu conseguir fazer um, eu consigo automaticamente fazer o outro. O que eu já sei é que o gráfico cortou o eixo Y no zero. Então já tenho uma certeza. O coeficiente C é igual a zero. Beleza? O coeficiente C já é igual a zero. A função quadrática, ela vem com essa carinha aqui, olha só. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho que determinar o a e o b porque o c eu já sei que vale zero. Para eu determinar o a e o b, eu tenho que pegar 2 pontos do gráfico. Se eu quero a, b e c, eu teria que pegar 3 pontos. Só que esse ponto aqui eu já peguei para concluir que o c é zero. Então eu tenho ainda esse ponto, que é 6 para x, 0 para y. E lá em cima o vértice, que tem 3 para x e 9 para y. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esses pontos na nossa função, na nossa expressão. Então eu tenho ali o primeiro ponto, que é 6 e 0. O que eu vou fazer então? No lugar do x eu coloco 6, no lugar do y eu coloco 0. Então vai ficar assim, no lugar do y 0, no lugar do x 6, no lugar do x 6, no lugar do c eu já vou colocar 0. E aqui eu vou tirar a seguinte conclusão. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes A, 36A. 6 vezes B, 6B. E isso tem que ser igual a 0. Aí eu posso aproveitar e posso simplificar essa equação inteira por 6. Dividir todos os termos por 6. 36 por 6 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. E 0 dividido por 6 dá 0. Então eu tenho essa relação usando um dos pontos. O outro ponto é o vértice. E o vértice vale 3 e 9. Também vou substituir. No lugar do x eu vou colocar 3. No lugar do y eu vou colocar 9. Então tiro o y, coloca 9. Tiro x, coloca 3. Tiro x, coloca 3. E no lugar do c eu vou colocar 0. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 vezes a, 9a. 3 vezes b, 3b. Isso é igual a 9. Como todos os termos são múltiplos de 3, eu vou simplificar tudo por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. Eu tenho aqui uma segunda relação. Com duas relações, agora eu consigo montar um sistema e descobrir quanto vale os coeficientes A e B. Para isso eu vou abrir um pequeno espaço aqui, vou apagar essa primeira parte. Então eu tenho aqui o seguinte sistema. Eu sei que 6A mais B é igual a 0. E sei que 3A mais B é igual a 3. E vou resolver usando o método da adição. Então o objetivo é zerar alguém e eu vou zerar o B. Para zerar o B, um dos dois tem que ser negativo. Então, vou multiplicar a primeira por menos 1. Então, vai ficar, já que eu multiplico por menos 1, troca todos os sinais. Então, vai ficar menos 6, menos B e 0. E a segunda eu vou repetir. E agora a gente vai somar as duas. Menos 6A mais 3A vai ficar menos 3A. B menos B dá 0. 0 mais 3 dá 3. Primeiro método negativo, eu multiplico por menos 1, troco todos os sinais. E aqui eu vou conseguir concluir que o A vale menos 1. Então, eu descobri quanto vale o A, ele vale menos 1. E para descobrir o B, pega qualquer equação, tá? De preferência aquela mais simples. Vou pegar essa primeira aqui. Então, eu sei o seguinte, 6A. No lugar do A, eu vou colocar menos 1. Mais B igual a 0.
6 vezes menos 1, menos 6, mais B igual a 0. Logo, B vai ser igual a 6. Então, agora a gente finaliza o exercício, né? A gente conseguiu descobrir que o A é menos 1, faz sentido, a parábola é para baixo. O B vale 6 e o C vale 0. Então, a função f ela tem esse formato, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Substituindo, vai ficar f de x igual, o a é menos 1, então menos 1x ao quadrado. O b é 6, então mais 6x. O c é 0, nem vou perder tempo colocando. Então essa aqui é a lei de formação desse gráfico, tá? Essa função acaba gerando esse gráfico. Vamos finalizar a semana número 2. Nós temos aqui a última questão, a questão número 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Letra A. Qual foi a altura H em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo de seu salto? Bom, tá aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto máximo que ele atingiu. Qual é essa altura? Bom, a altura de 4 metros. Então, a altura máxima que ele atingiu foi de 4 metros. Item B. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Bom, ele começa aqui no tempo zero. E ele atinge a altura máxima exatamente após 2 segundos. Então, com 2 segundos, ele atinge a altura máxima. E com 4 segundos, ele retorna à água. Então, essa foi a semana número 2. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se possível, compartilhe com seus colegas. E até a semana 3.